Eu quero te convidar neste momento para estarmos lendo capítulo 3 de Esdras. Capítulo 3 de Esdras, no versículo 8 em diante. Nós estaremos falando um pouquinho aqui nesses próximos minutos sobre a restauração do culto a Deus. Culto a Deus, conforme nós sabemos, não precisamos de um templo. É claro que nós gostaríamos de estar aqui nesta manhã, no nosso templo, orando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Mas o culto a Deus, começa única e exclusivamente na minha vida, no meu contato, na minha relação com Deus. Esdras capítulo 3, versículo 8 diz assim: No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Saltiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para a superintenderem. Então apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Gadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Anadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor. Com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com vozes, louvando ao Senhor por terem lançado os alicerces da tua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Essa passagem aqui, irmãos, ela sintetiza um pouquinho do que é realmente o culto a Deus, do simbolismo do que era o templo de Jerusalém. Vamos lembrar, na quinta-feira nós falávamos que Deus usou Neemias para reconstruir os muros, as muralhas de Jerusalém. Nós não temos a exatidão do que significa a cidade de Jerusalém para o judeu. A cidade, ela faz parte da identidade do povo. As muralhas derribadas eram como um sinal de derrota. É como um sinal de um povo destruído. Eles precisavam reconstituir a cidade. E Neemias é usado por Deus para reconstruir a cidade, as muralhas de Jerusalém. Aos 52 dias, findo o trabalho, a cidade está edificada. Jerusalém agora tem as suas cidadelas, as suas muralhas totalmente erigidas,
levantadas, alicerçadas novamente. Ela é novamente uma cidade. Mas, antes de começar a preocupação do judeu com as coisas, com o comércio, com as vendas, com a vida diária, ele sabe que precisa mais alguma coisa ser feita. Porque a primeira coisa, quando nós, digamos, reconstruímos, edificamos, construímos a nossa casa, a primeira coisa é, vamos dizer assim, é colocar a mobília, é reconstruir, é trazer o alimento para dentro da casa, tudo. Seria normal para o judeu isso. Ao final dos 52 dias, a reconstrução da cidade, das muralhas, estão tudo pronto agora. Então a preocupação agora qual é? É justamente o preparo do alimento, preparo para a plantação, para o plantio, porque era um povo que vamos dizer assim, que ele necessitava justamente, né, da agropecuária, ou seja, da plantação e também da criação, da manutenção dos ovinos, dos bovinos, porque era uma sociedade agropastoril. Nós não estamos falando de uma cidade que vive, digamos, do terceiro setor da indústria, conforme nós hoje vivemos na nossa sociedade. Nós necessitamos sim do agronegócio, mas vamos dizer que não é a principal fonte de renda de uma nação, de uma grande nação hoje. Os Estados Unidos, ele vive, digamos, da tecnologia, né? Ele vive basicamente de um negócio digital. Mas aquela nação necessitava sim das sementes, da plantação, do trigo, da soja. Eles precisavam ali daquele meio de subsistência para a sua sobrevivência. Então, após a construção das muralhas, dos muros de Jerusalém, a principal preocupação qual seria? Justamente plantar, justamente ter já o preparo para esse alimento. Mas não foi essa a principal preocupação do povo. A principal preocupação do povo depois de reconstruída Jerusalém foi o quê? Foi edificar o altar do Senhor. Restaurar o altar do Senhor, ou seja, o templo do Senhor havia sido destruído. O templo do Senhor havia sido saqueado, levado todos os ornamentos que haviam dentro do templo. O Império Babilônico destruiu, saqueou, roubou, destruiu o templo. O altar estava completamente destruído. Então, qual é a principal preocupação agora dos sacerdotes, principalmente Neemias e Esdras? Reconstituir o altar do Senhor. Neemias, ele tem o papel de ser o grande gestor, de ser o grande governante, o grande líder para a reconstrução dos muros de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Deus preparou ele para isto. Mas Deus agora prepara Esdras. Esdras é um sacerdote, é um escriba, um homem versado nas Escrituras. E Deus chama Esdras e constitui Esdras agora para ser o líder, o sacerdote para reconstituir o culto, reconstruir novamente o altar de Deus. E Esdras, ele ali agora, ele separa homens da tribo de Levi. Por que da tribo de Levi? Porque da tribo de Levi é de onde originam todos os sacerdotes, conforme está lá em Êxodo. O Senhor pediu para que da tribo de Levi originasse o primeiro sacerdote, que vem ser Arão. E a partir dali, da sua genealogia de Arão, da tribo de Levi, surgirão os demais sacerdotes. Então, Esdras forma um grupo, um corpo de sacerdotes, de levitas, para que eles possam reconstruírem, restaurarem
o altar do templo de Deus. E durante alguns dias, esse povo, ele começa a reconstruir. Eles começam ali a preparar o altar do Senhor, eles começam a edificar novamente o altar do Senhor. Qual era a intenção? Era que voltasse o culto, que voltasse a adoração. Mas não há culto, irmãos. Não há adoração enquanto o altar do Senhor não esteja preparado. O altar precisa estar totalmente preparado, consagrado, para que aí sim possa receber um culto a Deus. Eles sabiam muito bem disso. Eles precisavam limpar, eles precisavam ali santificar, tornar aquela coisa ali que não passava de um monte de pedras. Lamentavelmente foi isso que o Império Babilônico fez. Ele tornou o altar do Senhor um monte de pedras, escombros, escórias. E ali os levitas então agora começam a reconstruírem, começam a edificar um novo altar. E ali eles consagram aquele lugar. Eles deixam preparado aquele ambiente para que num determinado dia eles irão se reunir para consagrar um culto a Deus. Em nossas vidas, se nós queremos cultuar a Deus, se nós queremos adorar a Deus, não adianta nós queremos cultuar a Deus, adorar a Deus, se o nosso altar não estiver restaurado. O nosso altar, irmãos e irmãs, é justamente o nosso ser mais íntimo. Lá dentro, conforme muitos vão dizer que é o coração, mas é o seio do nosso ser, o mais profundo do ser humano, lá onde nós guardamos todos os nossos sentimentos, e principalmente sentimentos muitas vezes que impedem de nós adorarmos ao Senhor, de cultuarmos a Deus. Quem sabe lá no centro do meu ser, do teu ser, onde deveria estar um lugar consagrado lá para receber justamente a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Quem sabe este lugar esteja em escombros, esteja completamente cheio de pedras, de pedregulhos que impedem que nós possamos adorar a Deus. Se nós não restaurarmos esse lugar lá dentro de nós, se não arrancar todos os pedregulhos que estão impedindo de que o Senhor possa descer e que possa derramar a sua glória ali, não haverá culto, não haverá adoração. Nós precisamos ornamentar esse altar. Nós precisamos consagrar esse altar. E a consagração é justamente, quando nós falamos em consagração, nós falamos em separação. E o melhor exemplo de separação é quando nós falamos em santificação. A igreja gosta muito de falar santidade, santificação. Mas o que é santificação? É justamente separar o sagrado do profano, o que é Deus do que não é de Deus. E quem sabe se dentro de nós há coisas que não pertencem a Deus, não adianta que não haverá a consagração, nós não estaremos edificando, deixando o nosso altar preparado para que Deus possa derramar a sua glória sobre nossas vidas. Não haverá diferença. Por isso que nós precisamos retirar tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é profano. Podemos seguir, podemos colocar no nosso peito que nós somos cristãos, que nós somos metodistas, podemos vestir uma camiseta, eu sou metodista. O que adianta ser metodista? Se dentro do meu ser há alguns impeditivos que não deixam eu adorar ao Senhor, não deixam Deus
vir e me receber a minha vida como adoração a Ele, como um culto agradável a Ele. Eu posso tentar cultuar a Ele, mas enquanto eu não restaurar o meu altar, tirar aquilo que está impedindo que se manifeste a presença de Deus na minha vida, não vai adiantar, irmãos e irmãs. Não vai adiantar. Se eu não retirar aquela mágoa que está impedindo que a presença do Senhor se manifeste dentro de mim, não vai mudar. Eu preciso tirar aquela mágoa, aquele ressentimento. Se eu tenho um sentimento de vingança, esse sentimento de vingança está de alguma maneira maculando o meu altar e Deus não vai receber a minha adoração. Se eu tenho o sentimento ainda que eu não consegui perdoar alguma coisa, alguém, algum ato, aquilo vai ser um impeditivo para que eu não consiga me reconciliar com Deus. O meu culto não vai ser um culto agradável ao Senhor. O Senhor não vai se manifestar na minha vida enquanto eu não restaurar, enquanto eu não perdoar. Isso é muito grave. Porque enquanto nós não tivermos essa noção, irmãos e irmãs, nós não ascenderemos os céus. Nós não subiremos para os céus, irmãos. Não adianta nós praticarmos justiça aqui na terra, justiça dos homens, fazermos boas obras, principalmente nesse momento de pandemia, de tentarmos ajudar as pessoas, que é louvável, que é algo maravilhoso, que a igreja deveria fazer muito mais. Mas se eu não consagrar o meu altar, o meu ser, o meu âmago, o meu coração, o meu mais profundo do meu ser, Deus não vai receber o meu culto. Deus não vai receber o seu culto, a sua adoração. Observem aqui, isso fazia parte do povo do Senhor, eles sabiam. Se eles quisessem as bênçãos materiais, que a chuva caísse sobre a terra para que a terra desse a semente, eles primeiro precisariam consagrar o culto a Deus. Eles precisariam depender única e exclusivamente de Deus. Observe que eles não correm para as preocupações rotineiras do dia a dia, que era louvável, que era assim algo normal de uma sociedade. Mas eles se preocuparam primeiramente em restaurar, depois das muralhas estarem erigidas, depois de Jerusalém estar edificada como cidade, como capital de Israel. Eles sabem que precisam restaurar o culto a Deus. Eles sabem que precisam de Deus. Eles necessitam de Deus, da presença de Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel, o Santo de Israel, conforme Isaías. Eles sabiam que Deus estaria com eles. Observe, irmãos, quando o povo judeu, eles podem ter muitas falhas, cometeram muitos erros, mas eles sabiam que quando o coração deles pulsava porque Deus permitia, porque Deus dera vida a eles, eles tinham noção disso. Se eles plantassem uma semente, uma simples semente de trigo, e que essa semente viesse a germinar, viesse a dar o seu fruto, dali surgisse o trigo, a farinha, eles sabiam que isso era dádiva de Deus. Eles sabiam reconhecer isso. Será que nós sabemos reconhecer também isso? Um pequeno detalhe da nossa vida. Nesse momento, quando nós respiramos o ar puro, isso é dádiva de Deus. Quando nós temos a plena liberdade de cultuar, de adorar o Senhor,
Isso é a dádiva dele. O pão que o Senhor nos concede a cada manhã no nosso café. Isso é a dádiva de Deus. Durante 40 anos, irmãos e irmãs, todos os dias, o Senhor providenciava um pão chamado maná. Um pão que tinha um gosto de mel, que era maravilhoso ao paladar. Todas as manhãs, o Emanuel, o Deus conosco, providenciava o alimento para o seu povo no deserto, onde eles não tinham de plantar, não tinham semente para dar o seu fruto ali. Mas o Senhor estava com eles. O Senhor marchava com eles dia após dia. Nunca deixou passar necessidade esse povo. Muitas vezes esse povo foi ingrato com o Senhor. Agora esse povo retorna, depois de 70 anos preso na Babilônia. Eles valorizam os mínimos detalhes, porque eles aprenderam uma lição. A partir desse cativeiro, desse retorno a Jerusalém, nunca mais o povo de Israel adorou a outros deuses, porque eles aprenderam quem é o verdadeiro Deus. Você sabe quem é o teu Deus? Você sabe qual é o Deus que você serve? Deixa eu te falar uma coisa. Você já teve experiência com esse Deus que você serve? Você não deve servir um Deus de panaceia. Tem um Deus aí que só falam desse Deus, e esse Deus só se preocupa, parece, com as coisas, só com as migalhas, porque são as coisas materiais. Tem um Deus que uma igreja, né, que essa igreja da sociedade moderna hoje apresenta para nós, é um Deus que parece só estar preocupado com o exterior, com o estereótipo. Esse Deus, eu vou te dizer, esse Deus é Mamon. Esse Deus que essa igreja, que essa mídia tem trazido para nós aqui é Mamon. É o Deus preocupado com o bem-estar do ser humano, preocupado em te abençoar financeiramente, somente isso. Será que Deus está simplesmente preocupado com isto? Observe esse detalhe, irmãos. Israel saiu do cativeiro. Eles poderiam estar preocupados em comer, em plantar agora, porque eles não podiam fazer isso na Babilônia. Eles queriam, quem sabe, comer aquele alimento que o judeu tinha prazer em comer todos os dias. O seu paladar. Mas a primeira coisa que eles se preocupam é com o alimento espiritual. Eles se preocupam com Yahvé, com Deus da providência, da provisão. Eu tenho certeza que se lembraram dos 40 anos dos seus antepassados no Egito, que Deus preparou um alimento maravilhoso para eles. Restauração do culto. O verdadeiro culto a Deus privilegia, em primeiro lugar, nós estarmos conectados com Deus num linguajar moderno, conectados, uma conexão, uma ligação direta com Deus, em primeiro lugar. Se a minha vida não estiver ligada em Deus, irmãos, nesse Deus de Israel, é tudo perdição. Está tudo perdido. Se o Deus que eu sirvo não for esse Deus de Israel, eu estou sendo enganado. E há muitas pessoas que estão sendo enganadas por um Deus Mamon, que dizem ser o Deus de Israel, mas não é esse Deus. Não se deixe enganar. Se você tem se apegado às coisas materiais nessa vida, mais do que as coisas espirituais, comece a se preocupar. Comece a olhar lá dentro de você se você não precisa restaurar a sua vida.
Se você não precisa restaurar o seu altar, quem sabe o seu culto, a sua adoração não tem sido mais agradável, não tem sido mais, respondida por Deus. Diz as Escrituras que quando eles lançam os alicerces do templo, ao som de trombetas, os símbolos ressoam com o intuito de louvarem ao Senhor. Cantavam alternadamente, com júbilo, com alegria. Os levitas ali, quem sabe eles tremiam, seu coração regozijando-se na presença do Senhor, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras. Ele é bom. Olha que diziam. Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E eles viam isso. Eles ficaram 70 anos no cativeiro. E Deus preparou esse momento para reunir o seu povo novamente, para adorar Ele agora, para nunca mais retroceder e nunca mais adorarem a outros deuses. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por ter lançado os alicerces da sua casa. Quais os alicerces estão sobre nossas vidas, irmãos? Onde você está alicerçado? Você quer cultuar a Deus, você quer Deus sobre a tua vida, mas aonde está alicerçado a tua vida? A tua vida está alicerçada na palavra de Deus, na confiança em Deus, ou você tem depositado a tua confiança nos homens? Ou você tem alicerçado a tua confiança no que outros têm te falado, têm te induzido a fazer? Você é dono da tua própria vida. Ouça mais a voz de Deus e menos a voz dos outros. Ouça o que Deus tem te falado. Olha o exemplo que tem ali do irmão Clayton, irmãos. Olha o chamado de Deus na vida daquele homem. Homem cego. E ele se sentindo incapaz. E o Senhor disse: eu vou te abençoar. Eu vou te usar. Tu não tem nada para apresentar para mim, mas eu vou te usar. E ele capacita o Clayton numa instrumentalidade, num louvor ungido. Tornou ele um músico profissional, sendo cego, nem sabendo as posições das notas. Olha que milagre. Isso é uma vida a Deus, consagrada a Deus. Nós precisamos consagrar nossa vida a Deus. Nós precisamos restaurar o culto a Deus, irmãos. Quem sabe nós não sentimos mais alegria. Quem sabe nós não conseguimos sentir mais paz. Eu mandei devocional para vocês nesta manhã, quem leu ali, essa paz que o mundo não dá. É uma paz sobrenatural. Só quem tem esta paz consegue ser realmente feliz. Quem sabe eu não tenho mais, nem um pouquinho mais de esperança, de alegria. Mas por que será? Reflita um pouquinho aí. Por que será que eu não consigo mais me alegrar? Por que eu não consigo ver a vida como uma beleza natural concedida por Deus? Será que não preciso restaurar o meu altar? Será que não é isso que preciso, eu tomar essa decisão novamente, restaurar o meu altar, a minha vida, para eu sentir alegria novamente? Olha o que o salmista diz: alegrei-me quando disseram-me vamos à casa do Senhor. Eu tenho que sentir prazer, eu tenho que sentir alegria. Ah, mas nós não estamos na igreja agora. Não, mas aí no teu lar você pode adorar o Senhor, cultuar a Deus
no seu recôndito, no seu quarto, no seu banheiro. Você pode sentir alegria simplesmente ao pronunciar o nome santo do Senhor, o Deus de Israel. Diz aqui que esse povo, as pessoas que testemunhavam o altar sendo erigido aqui agora, eles louvavam. Diz mais: e todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por ter lançado os alicerces da sua casa. Será que não está faltando alegria porque os alicerces estão derribados do teu altar? Conserta ele hoje. Restaura os alicerces do teu altar hoje, e você vai sentir a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor, conforme Neemias diz, a nossa força é. Você não tem mais força, não tem mais ânimo. Quem sabe porque falta a alegria do Senhor na tua vida, mas para que tenha essa alegria, você precisa restaurar o teu altar. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choravam em alta voz quanto à vista. Foram lançados alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Olha o júbilo desse povo. Esse povo vibrava, cantava, adorava o Senhor, mesmo que não estivesse ainda pronto, ainda ornamentado o templo, mas eles sentiam alegria, porque sabiam que iriam cultuar a Deus, que Deus se faria presente na vida deles, no meio deles novamente, o Deus de Israel. Conforme lá no deserto, muitas vezes o Senhor chegava ali no tabernáculo e aquela nuvem enchia e a glória de Deus se espraiava sobre todo aquele povo, sobre o tabernáculo, sobre todo aquele deserto, na presença do Senhor ali. Quem sabe falta isso na tua vida? A presença, a glória de Deus. Mas ela não vai acontecer enquanto você não restaurar o teu altar, o teu culto a Deus. Não adianta você fazer orações, não adianta você cantar, não adianta você meditar nas Sagradas Escrituras, mas o seu coração, a sua vida não está consagrada a Ele. Religiosidade não salva, metodismo não salva, igreja evangélica não salva, Assembleia de Deus não salva. Quem salva é o sangue de Jesus vertido na cruz, que morreu e ressuscitou e que vive está aqui comigo e com você, se nós estivermos com o nosso altar restaurado, consagrado a Ele. Do contrário, Ele não está conosco. De maneira que não podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Olha a alegria desse povo, irmãos. Eles nem tinham ainda reconstruído o altar, mas a alegria, a lembrança vinha no seu coração de que o Deus de Israel novamente visitaria eles. Para finalizar, nesta manhã, você quer a visita de Deus na tua vida? Você quer a alegria de Deus novamente na tua vida, restaurar a tua vida novamente, te colocando essa força, não essa força que vem da sociedade, de homem vil, dos profanos, mas a força que vem lá, que brota lá de dentro do teu ser, para enfrentar as adversidades, para enfrentar tudo aquilo que não presta, porque nós enfrentaremos dificuldades, mas essa força que vem de dentro de nós, que somente Deus é capaz de nos dar, ela somente virá quando nós restaurarmos o nosso altar, a nossa consagração a Deus. A partir daí, Deus começará a agir no nosso meio.